Olá, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão João e venho trazer mais um vídeo para vocês para o canal Crescendo na Palavra. Hoje o tema da mensagem, meus irmãos, é sobre a oração. A palavra que venho trazer para o coração dos meus irmãos está no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 12. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Meus irmãos, a oração, ela tem um poder tremendo quando a gente ora com fé. O profeta Elias, ele orou com fé a Deus, ele era um homem de Deus. A Bíblia diz que a oração do justo surte muito em seus efeitos. Elias era um ser humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, meus irmãos. Outra vez os céus enviaram a chuva e a terra produziu os seus frutos depois que ele orou para que chovesse. Então, meus irmãos, nós temos que orar com fé, na certeza que já recebemos. O nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala de oração, ele fala que nós temos que levar todas as nossas petições a Deus em oração. E com fé, na certeza que já recebemos o que estamos pedindo. Não, meus irmãos? Lá no livro de Tiago também, diz que a gente tem que orar para Tiago, versículo 5, a partir do versículo 17 e 18. Né? Você não precisa ser alguém muito espiritual, meu irmão, para orar, para receber a resposta de Deus. Elias era uma pessoa normal, como a gente. Ele orava com fé e Deus respondia. Então você precisa de fé e ser uma pessoa justa diante de Deus. O que é ser justo diante de Deus, meus irmãos? É receber na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, e ter uma vida reta e íntegra diante de Deus e de acordo com a palavra. A palavra de Deus também diz, meus irmãos, lá no livro de Jeremias, capítulo Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Qual o significado da palavra clamar? Clamar significa, meus irmãos, gritar alto. Nós temos que clamar a Deus e Ele vai nos responder e nos mostrará coisas que estão escondidas, coisas firmes e grandes que ainda não sabes. Então, meus irmãos, está passando alguma dificuldade na vida familiar, na vida financeira, no seu casamento, no trabalho, ore a Deus, ore com fé, na certeza que já recebeu a sua bênção. E Deus lhe ouvirá, porque a oração do justo ela surte muito em seus efeitos. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Quem foi que falou isso? O nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Pai seja glorificado. E ele disse lá no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 13 e 14, se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Meus irmãos? Então o poder da oração não vem de você, o poder está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus responde à oração e realiza o impossível. O possível, meus irmãos, está ali a nossa capacidade de fazer. O possível, o que é o possível? Se a gente quer melhorar financeiramente, qual é o possível? A gente tem que trabalhar, fazer nossa parte. O impossível que a gente não pode fazer, Deus faz. O nosso Senhor Jesus Cristo se encarrega das coisas que nós não podemos fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus trabalha como se fosse uma sociedade, a gente faz nossa parte e Ele faz a dele, mas nós temos que fazer a nossa. A oração, quando você faz, meus irmãos, tem que ser um pedido, não uma exigência a Deus. Jesus atende a oração e isso significa que quando nós recebemos essa bênção em oração, nós temos que glorificar a Deus, meus irmãos. A oração também ela traz cura, meus irmãos. Se tem alguma pessoa enferma, doente, ore com fé, que Ele vai trazer a cura a essa pessoa através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também diz aqui, no livro de Tiago, meus irmãos, capítulo 5, a partir do versículo 16, portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem um pelos outros. Nós temos que orar pelo próximo também, meus irmãos. A Bíblia diz que a gente tem que orar até pelos nossos inimigos. O nosso Senhor Jesus Cristo falou que a gente não tem que odiar o nosso inimigo, a gente tem que amar, a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Para que vocês sejam curados, aqui diz. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo em oração. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jó
Deus restituiu tudo a ele quando ele orou pelos seus amigos, né? Então a gente tem que orar pelas pessoas. Aqui, meus irmãos, no livro de Tiago também diz que quando você ora por cura, Deus ouve. Basta orar e crer. Ele é o Deus do impossível, né? E a oração também, meus irmãos, ela serve para libertação. Se tem alguma pessoa precisando de libertação espiritual, se a gente orar com fé, essa pessoa será liberta. Jesus respondeu lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 29, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração, né? Jejum e oração. Então, para a libertação espiritual também nós temos que orar. Então, olha em quantas áreas da nossa vida a Bíblia nos cita que é importante. Olha o poder da oração, né? Jesus respondeu que aquele espírito que estava naquele homem só saía por meio de jejum e oração. Então é muito importante também, meus irmãos, a oração para a libertação espiritual. Só o nosso Senhor Jesus, meus irmãos, pode libertar e transformar as vidas das pessoas. Se a gente orar com fé, com temor, Ele expulsará todo o mal das nossas vidas, toda opressão, todo espírito maligno, tudo que está nos atrapalhando na área espiritual. Ore e confie, meus irmãos, na graça do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai lhe conceder tudo o que você pedir através da sua oração. E quem ora, meus irmãos, vê milagres acontecer. Lá no livro de Marcos, capítulo 21, a partir do versículo 21, Jesus falou assim: eu asseguro a vocês que se vocês tiverem fé e não duvidarem, então quando pedir, meus irmãos, peça com fé, sem duvidar, na certeza que já recebeu. Diz aqui, se você dizer ao monte, levante-se, atire no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, essa é a palavra que eu venho trazer para o coração dos meus irmãos sobre oração, né? Sobre fé. Que essa palavra você possa compartilhar, deixe seu gostei, mande para o maior número de pessoas, para que essa palavra sobre oração, sobre fé, possa chegar ao maior número de pessoas possível, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo.